E o vídeo sobre o que acontece após a morte do colecionador repercutiu bastante, com várias pessoas até descrevendo situações bem parecidas com essa que eu vi. E então resolvemos trazer a história que é a verdadeira materialização dos pesadelos do colecionador. Essa história, ela é real, mas ela, ao mesmo tempo, ela é absurda em diversos níveis diferentes. Ela conta como um comerciante de quadrinhos conseguiu localizar ou encontrar a coleção mais valiosa de todos os tempos. Você já deve ter ouvido falar de alguém que acabou encontrando um quadrinho. Geralmente essa história vem dos Estados Unidos, que alguém acabou encontrando um quadrinho numa casa antiga e esse quadrinho ele era tão valioso que ele era mais caro do que a própria casa. A história que a gente vai contar para vocês agora, ela é de um cara que ele não achou um quadrinho, ele achou milhares. Então, se você é colecionador, melhor já preparar um chá de camomila, porque hoje nós vamos contar uma história sobre os herdeiros do colecionador. Janeiro de 1977. O colecionador, e agora dono de loja de quadrinhos, ainda lembrava de alguns anos atrás, quando vendia quadrinhos em convenções usando um Chevrolet Impala, que servia como hotel e loja itinerante. Chuck lembrava como foi difícil conseguir abrir a primeira loja, que não passava de uma sala em um porão atrás de uma loja de livros de ficção científica. Agora ele já tinha 3 lojas e muita experiência no ramo. Mesmo assim, nada disso o preparou para o impacto de uma ligação telefônica. Nanette, sua futura esposa, foi quem atendeu a ligação. Nanette havia trabalhado na livraria de ficção científica, que ficava na mesma rua, e foi um amigo balconista dessa livraria que ligou. Ele falava sobre um corretor de imóveis que procurou a livraria para se livrar de um grande lote de quadrinhos antigos. Porém, como a livraria não vendia quadrinhos, ele repassou o número de telefone do corretor para Nanette. Chuck ligou para o corretor, que lhe explicou que estava tentando vender uma casa para os herdeiros, mas que a casa estava cheia de lixo. Incluído no lixo tinha um armário cheio de quadrinhos antigos, que eles queriam desesperadamente descartar. O corretor perguntou se ele estaria disposto a ir à casa e ver os quadrinhos. O corretor disse que sabia que tinha um monte de quadrinhos antigos de cowboy e terror da década de 50, mas não sabia responder se havia quadrinhos de super-heróis. Talvez alguns antigos do Batman e Super-Homem, ele disse. Chuck estava acostumado a receber ligações de vendedores que faziam exageros. De qualquer forma, ele concordou em estar lá na hora marcada e desligou. Mesmo assim, ele ficou ansioso, pois quadrinhos dos anos 50 poderiam valer de 2 até 10 dólares naquela época. O sábado chegou e Chuck dirigiu até o endereço. Do topo das escadas, olhando para o porão, viu as pilhas de quadrinhos cobrindo o chão, cada uma com quase 100 quadrinhos. Os títulos que viu no topo das pilhas eram westerns, mas também viu uma edição ou outra da EC Comics e alguns títulos mais antigos de super-heróis da DC. Antes de chegar no final da escada, ficou claro para ele que não havia apenas um grande número de quadrinhos, mas também que eles estavam em condições extraordinárias. Os mais antigos, dos anos 1940, que ele estava encontrando, pareciam nunca terem sido lidos. No chão, ele estimou cerca de 60 pilhas. Chuck perguntou o quanto esperavam arrecadar com a coleção. A resposta foi outra pergunta. Se ele estava disposto a levar tudo de uma vez. Percebendo o valor alto da coleção, antes de ofertar um valor, Chuck falou sobre consignação. Mas eles não queriam ter nenhuma relação com o processo de vendas ou longos parcelamentos. A condição era pagamento imediato. Chuck disse que tinha recursos limitados para uma compra dessas, e eles disseram: apenas nos faça uma oferta. Chuck fez uma oferta baseada em uma caixa que era comercializada para transportar frango. Ele sabia que nessa caixa dava para colocar 550 quadrinhos mais recentes, ou uns 300 da Era de Ouro. Como teria que carregar os quadrinhos para fora do porão, uma caixa de cada vez, era só eles acompanharem o número de viagens que ele faria, multiplicar pelo valor da sua oferta, e esse seria o preço do total final. Eles aceitaram, com apenas 2 condições. O pagamento precisava ser em dinheiro, e que Chuck também tivesse que esvaziar o armário.
E foi assim que eles acompanharam Chuck até um closet, que separava um escritório do corredor. Quando eles abriram a porta do armário, ele ficou surpreso ao ver que estava completamente cheio de pilhas de quadrinhos ainda mais antigos. Foi nesse ponto que ele percebeu a magnitude do que ele tinha encontrado. Chuck sentiu calafrios, enquanto estava olhando para o maior acúmulo de quadrinhos da Era de Ouro já descoberto. E o acordo já havia sido feito. Ele olhava para algumas das capas dos quadrinhos no armário, e aqueles que ele viu cobriam a gama de todos os títulos de super-heróis dos anos 40. Ele pediu um copo d'água, se encostou na parede fitando o armário. Dois pensamentos dominavam sua mente. O pensamento que sua vida estava prestes a mudar de maneira radical, e o medo terrível que algo pudesse estragar o acordo. Tremendo, Chuck virou o copo e molhou a própria camisa. Construir um pequeno negócio lentamente é bem diferente de ganhar na loteria. Agora ele precisava carregar. Então, no meio da neve, dirigiu a antiga van para o beco que dava acesso ao porão. No meio de umas latas, viu mais caixas. Essas continham todos os tipos de recortes e obras de arte. Havia velhas caixas de arquivos de papelão cheias de capas de revistas, arte publicitária, e havia até grandes pôsteres de papelão da década de 20 e 30. Por que alguém jogaria fora um material tão bonito e tão valioso? Em um bate-papo com os herdeiros, ele soube que toda a coleção e as obras de arte do artista Edgar Church eram vistas pelos herdeiros como lixo e precisavam ser descartadas imediatamente. Chuck ficou irritado pelo motivo que os fazia tentar vender a casa o mais rápido possível. O corretor de imóveis mencionara que uma preocupação sobre o bairro estar se tornando latino demais com a chegada de moradores mexicanos pudesse fazer a casa se desvalorizar. Para ele, esse ponto de vista desagradável parecia ter sido uma das motivações que levou os herdeiros a esvaziar a casa rapidamente. Logo depois de selado o acordo, os herdeiros desapareceram lá em cima, com o corretor de imóveis. Chuck levou cerca de 2 horas para encher a van. No final, colocou uns 10.000 quadrinhos na van, do chão da van até a parte de trás do banco do motorista. Como o primeiro teve que arrumar os quadrinhos no porão, ficou frustrado, pois esses quadrinhos mais novos ocuparam a grande maioria do espaço na van. Os quadrinhos mais antigos, no armário, simplesmente não caberiam. O que realmente o fez ficar louco nesse dia é que precisou deixar a maioria dos melhores quadrinhos para trás. A van conteria apenas um pouco mais da metade da coleção, e os herdeiros se recusaram a deixar fazer 2 viagens naquele dia. Eles explicaram que tinham outros planos para o resto do fim de semana, então precisava esperar até o sábado seguinte para se reunir novamente. Isso significava que ele teria que esperar uma semana inteira para voltar pelo conteúdo do armário, mas não teve escolha, pois a van estava completamente cheia. Um pouco antes de partir, ele achou a revista Red Raven número 1, um dos quadrinhos mais raros da Marvel já publicados. Foi impresso em 1940 e parecia que nunca havia sido aberto. Claramente, se um livro daquela safra estava no armário, então não havia fim para as possibilidades. Ainda tinha 8.000 livros para carregar, mas ainda teria que esperar uma semana para voltar e buscá-los. Na semana que vem, a gente vai ver se ele conseguiu voltar e pegar o restante dos quadrinhos, como que ele fez para pagar esses quadrinhos, e uma descoberta inacreditável que ele vai fazer em relação ao colecionador.